políticos da cidade. Você, como é que está vendo a condução aí das negociações, já que a Câmara tem um papel importante em relação às questões salariais do servidor municipal? Eu acho, eu tenho certeza que a Câmara, na verdade, ele tem o papel fundamental de mediador de todos os assuntos inerentes da municipalidade. Não só dos servidores, mas também das demandas dos cidadãos, como serviços públicos, melhorias. Qualquer discussão, a Câmara tem que estar como protagonista da mediação. Então, eu acho que isso, eu tenho convicção disso, e nós buscamos transformar essa queda de braço, esse braço de cada um de um lado, para que seja caminhado juntos. E nós estamos conseguindo. Queria até agradecer aos 24 vereadores, meus colegas, que a polêmica existe. Questão de divisão de ideias, divisão política, partidárias, de metas, existe. Mas quando o objeto é o bem comum do cidadão, o bem comum da coletividade, nós estamos juntos. Então, e juntos a gente tem encaminhado bastante. Por exemplo, nós aprovamos todos os projetos encaminhados pelo Poder Executivo. Lógico, tiveram emendas, tiveram discussões, isso é muito bom. Eu quero citar aqui, por exemplo, a questão da bilhetagem, a questão do óleo diesel, do subsídio do óleo diesel, da questão do piso do professor, a questão agora dos agentes comunitários. Então, a gente está dialogando, a Câmara está dialogando e está fazendo essa mediação. Tanto os vereadores de situação quanto os vereadores de oposição independentes. É um aspecto interessante que eu tenho observado, hein, Fábio? E isso tá, tem queda de braço, mas os projetos estão sendo aprovados. Isso. A queda de braço não é a polêmica política não é uma coisa que também é inédita, não é nessa legislatura. A gente só pegar a história recente, a gente vê esses embates e debates. Por exemplo, a gente, na legislatura que foi presidente o também prefeito interino, Nelson Naim, teve um vereador que jogou o microfone na presidência. Então, quer dizer, isso sempre existiu. E, infelizmente, isso vem denegrir um pouco ou muito a imagem do legislativo. Não só o legislativo municipal, mas estadual e federal, quando existe esse debate um pouco, vamos dizer assim, acima da canela, ou da canela para cima. Quando você entra na bola, eu acho que isso aí é uma coisa normal, mas eu queria... Eu estou dando essa introdução... Eu estou dando essa introdução para falar para vocês, para você que acompanha mais a Câmara, que a produção legislativa da Câmara de Campos, nesse primeiro semestre, mesmo com as polêmicas, mesmo com as brigas, vamos dizer assim, com as discussões, com as faltas de respeito que tem. Sessões não realizadas, está muito boa, está muito boa. A produção está muito boa. A gente já citei aqui vários projetos aprovados, Tem projetos aprovados de iniciativa dos vereadores também excelentes. Vou citar aqui um que eu acho que eu estou muito motivado com ele, que foi a Semana do Cicloturismo, um projeto do vereador Anderson de Matos, que a gente vai debater. Através desse projeto, nós já estamos realizando no dia 27, próximo, desse mês, o Fórum Estadual do Turismo. Nós vamos estar recebendo aqui o secretário estadual de turismo, junto com o presidente da Rio Tour e também prefeitos de vários municípios do nosso estado. Então, e a nossa cidade, ela tem essa vocação do turismo. Então, e a gente espera que isso traga um upgrade para o desenvolvimento econômico do nosso município. Então, essas questões nós estamos produzindo. E o cidadão... Você quer dizer que não tem essa informação, então a gente tem como presidente... O acirramento político não afetou... Não afetou a produção legislativa, não afetou a produção de cada um dos vereadores. Eu não me canso... É um aspecto muito positivo em relação à situação e oposição. Eu não me canso de elogiar... Eles com minoria, mas aprovaram os projetos do governo. Isso, mas também é porque a questão do vamos dizer assim, da postura, da oposição de realizar o bem comum. Então a gente tem que ressaltar isso. Eu quero, eu acho que tem que ser justo.
O vereador Dr. Abdonei, por exemplo, em todas as sessões ele tem, né, uma indicação legislativa, ele tem um projeto de lei a ser analisado. A posição dele é lá em cima, a mesma coisa do vereador Fred Machado. São 2 vereadores da oposição que eu estou aqui elogiando. Então, quer dizer, a gente como presidente, a gente tem que ter, né, fazer esse papel, né, de reconhecer, de tentar equilibrar. Nós tivemos alguns problemas no nosso jurídico quanto diz a questão de análise de projetos, e por isso muitos foram demorando. Mas aquilo que chega na diretoria de plenário, o projeto que chega na diretoria de plenário, independente que seja vereador de oposição de situação, a gente pauta. Eu tenho uma posição muito democrática, eu acho que o Legislativo está ali para discutir, para analisar todas as ideias. Então, Fabiano, você falar assim, eu quero falar com você. Vendo você falar assim, parece que o clima melhorou lá. Não é questão de clima. Eu estou falando, eu tenho que falar a verdade. Não é? O clima, independente do clima, a produção está tendo. Né? Os vereadores têm interesse pelo bem comum. Eu estou falando todos os vereadores. Situação, eles têm. Então, e isso, às vezes, isso não se passa para a população. Não é? Eu tenho um vizinho que falou assim: Fábio, você está enfrentando lá uma batalha e a gente não vê produção nenhuma. Eu falei: não, você está enganado. Eu estou enfrentando uma batalha, mas Deus está me dando força, mas a produção existe. Aí eu comecei a falar com ele. Na hora que ele falou: poxa, eu nem sabia. E é o que a população espera, né? É novo. Elegeu para que a gente possa estar fiscalizando, fazendo leis, está representando, né, está representando a população, né, junto aos órgãos públicos municipais, estaduais, federais, para trazer serviço de qualidade, e é isso que a gente está fazendo. Então, quer dizer, o que a gente não concorda, ninguém concorda, é que adversários virem inimigos. A coisa subiu muito o tom na Câmara. Isso foi alvo até de um editorial aqui no Campus 24 Horas, que nós citamos que... Agora, esse é um aspecto muito positivo. A produção da Câmara, independente de toda aquela queda de braço. Fabiano, olha só, eu costumo dizer que quando um não quer, 2 não brigam. Então, briga, eu acho que briga não tem porque eu não quero brigar. Né? Você tem que... Por mais que eu não quero brigar, a gente... toma posição, e naquela fala ou naquele ato de um vereador que eu achar que se excedeu, eu estou seguindo o regimento. Eu encaminho uma denúncia para o corregedor da Câmara, para o Conselho de Ética. E aí, eu acho que isso tem que ser feito ali na Câmara. E tocar o barco, porque o que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo, é produzir. E nós estamos produzindo muito. E eu queria agradecer aos vereadores. Os vereadores estão de parabéns, estão buscando diálogo. A gente vê, não é, eu posso citar aqui, não é, vou citar todos os vereadores que estão participando dessa questão do servidor, por exemplo. O Cabo Alonsimar, o Michael Cruz, o Silvinho Martins, o Rogério Matoso. São muito atuantes na questão do servidor. Né? O próprio Álvaro Oliveira, que sempre foi. Então, o Leão Gomes... Tem uma contribuição, parece que vital, nessas negociações com os servidores até agora. Quem? A Câmara deu uma contribuição que foi vital. Com certeza. Agora mesmo, a gente teve essa equiparação dos agentes de saúde é um exemplo disso. A gente teve a boa surpresa, não é, que o servidor se mobilizou e foi para a Câmara. Então, não existe realmente, e todos nós estamos falando, não existe vitória sem luta. Então, o servidor foi para a Câmara. E quando o servidor chegou, quando o povo, né, vamos dizer assim, o povo foi para a Câmara, teve a resposta. Teve a resposta quando foi do transporte coletivo, teve a resposta agora do servidor, e nós estamos, não é, com a experiência nossa, né, como secretário de administração que fomos durante 8 anos do governo Rosinha, nós conseguimos, não é, fazer essa vamos dizer assim, que o diálogo do Poder Executivo com o Ciprozep, né, vamos dizer assim, fazer a tradução. Conseguir fazer a tradução e essa questão do servidor para vocês e a postura da oposição foi muito importante. Essa questão dos servidores para vocês agora, o papel que a Câmara tem desempenhado nessas negociações, então, a gente vê
e observa, não só acompanhando as reuniões da Câmara, mas eu acho que vocês efetivamente estão indo lá ao governo. Parece que amanhã tem uma reunião com a Procuradoria. Essa reunião foi transferida para segunda-feira, não é? Até foi avisado, mas é muito importante. Essa reunião, na verdade, não é... Servidores, Câmara e Procuradoria. Procuradoria, jurídico, na verdade jurídico. Jurídico do Ciprozep, jurídico da Prefeitura, o Procurador-Geral e o jurídico da Câmara. Nós vamos elaborar o texto da reforma previdenciária, que é muito importante para a gente sanear, né, a Preve Campos. Então, a gente está partindo, né, do pressuposto daqui para frente, certo? Para a gente poder né, no espaço curto, falar em reajuste para o aposentado e pensionista, trazer benefícios, não é, que não podem ser pagos pelo fundo. Né? O fundo ele é constituído para pagamento só de salários e 13º. Isso que pode ser feito pela Preve Campos, mas a municipalidade pode aportar, né? E é isso que a gente já tem alíquota e a gente tem que estar superando. De desconto? De desconto está fixado em 14, que é uma regra nacional, né? A regra nacional federal de 14 para o servidor. E a gente chegou, né, junto com o município, junto com o Ciprozep, junto com a oposição, um acordo da patronal ir para 20%. Esse foi uma alíquota em que a FIA, que é a consultora, né, a consultoria que faz, desde o governo Rafael, né, essa consultoria na Preve Campos, no cálculo autorial, ela fixou a 20% como possível, né, para que, vamos dizer assim, a Preve Campos não tenha déficit mensal. Mas foi acordado, né? Foi acordado, foi discutido, não tinha o projeto caminhado lá em novembro, não tinha regra de transição, foi acordado, foi discutido com o prefeito. Queria também aqui parabenizar o prefeito Vladimir Garotinho, que mesmo com a responsabilidade que tem que ter, né, das finanças públicas, ele tem sensibilidade e tem feito muito pelo servidor, tem feito aquilo que é possível. Então, nós já estamos com a previsão de começar a discutir, né, a gente vai falar, discutir o reajuste, né, que deverá ser em 2023, mas já discutir o reajuste ou a recomposição salarial do servidor a partir de setembro. Por que isso? Por que isso, Fábio? Porque até setembro a prefeitura vai estar pagando direitos atrasados, né, que não foram pagos na gestão, né, anterior, né, os 4 anos do Rafael Diniz. Evita greve, evita tudo isso. Do Rafael Diniz. Você vai conduzindo conforme com responsabilidade, mas com a acessibilidade de ouvir. Com acessibilidade, por exemplo, o projeto que eu estou falando da reforma vai ser construído em 4 mãos, porque também vai ter o jurídico da oposição. Então, quer dizer, a posição política, essa divergência política, na verdade, está trazendo benefícios. Grande notícia que você nos traz hoje, hein? Não, com certeza. Oposição, situação, governo reunidos. Como que isso é bom? Como que isso quer ser salutar? Não, com certeza, Fabiano. A gente tem lutado muito. Então, às vezes, né, as pessoas ficam, rapaz, mas está uma desordem na Câmara. A única coisa que a gente, né, pede ao colega vereador que não exceda. Tudo bem, a gente pede. Excedeu, vamos tomar as medidas possíveis. Mas não vou, eu tenho essa postura. Eu não vou revidar, sabe por que eu não vou revidar? Porque a Câmara não merece. Maior do que o Fábio Ribeiro é a instituição Câmara Municipal de Campos do Goytacazes. É a população, é o cidadão, é o eleitor que votou em cada um dos vereadores, que votou no próprio Fábio Ribeiro. Mas você administrou a Câmara num momento de muita tensão política, como não se via há muito tempo, né? Não, com certeza. Nós tivemos de todos aquilo lá que a gente não vou entrar, não vou voltar aqui, porque não vai acrescentar coisa alguma. Mas, né? A gente está pulando para a questão política, eleição, mas até melhor. Mesa diretora e mas a gente fala desses assuntos. Mas vamos falar aqui agora. Nós tivemos um erro político de antecipar, isso aí a gente reconhece, de antecipar a eleição da Câmara. Nós tivemos uma derrota política, nós perdemos politicamente. Existe esse curso? Administrar a crise política? Você fez ele, não? Não, existe administração de conflito que a gente faz lá como gestor, como mestrado, como a gente faz, como MBA que a gente já fez, existe a administração de conflitos. Então, a gente perdeu politicamente a Câmara, mas
A eleição, Você soube a eleição teve aí, eu queria falar isso aí para deixar bem claro. A votação teve um erro insanável, um erro procedimental insanável, e ela está anulada. Então hoje já pode-se dizer isso? Que hoje existe está anulada? Não, ela está anulada. A decisão da mesa, ela é soberana, ela está anulada. Ela está anulada. Segundo o regimento interno, a questões administrativas foi através de um processo administrativo, é a mesa que decide. Então, hoje a eleição está anulada, vai ter novas eleições. É lógico que no momento... Não houve nenhuma decisão da justiça em contrário. Em contrário, muito pelo contrário. Não houve. No mandato de segurança, que foi proposto pela oposição, todas favoráveis à decisão da mesa. Então, a tendência, né, é que a gente coloque nova eleição hoje. Politicamente, a oposição tem a maioria, então a gente tem que falar, eu estou aqui fazendo um jogo aberto, né? Então, a gente vai colocar no momento certo a votação, né? Já que a gente, eu entendo. E isso, Fábio, quem que coloca? Quem coloca é o presidente. Pelo regimento. Pelo regimento, o presidente tem que colocar até dezembro, até 15 de dezembro deste ano. Então, quer dizer, no momento que eu achasse... Já está definido, tem nova eleição. Tem nova eleição. Hoje, eu entendo que nós estamos passando, no momento disso, de colaboração da oposição, situação para o município. Então, a gente tem... E é muito bom ver isso. Tem muita produção. Independente... Posição partidária à parte, né? Independentemente, as pessoas dizem, pô, Fábio, você fica bem sem reação. Olha, eu quero falar com vocês, meu pai não colocou filho corrido no mundo, não, mas a gente tem que dar educação. Ele também me deu educação junto com a minha mãe. Filho corrido é lá de Lagoa de Cima. É verdade. A gente está aqui, a gente encara, a gente é valente, mas eu acho que a minha principal missão hoje, minha principal briga que eu tenho é melhorar a vida do cidadão. Eu ouvi isso de um seguidor, no auge da crise da Câmara, do acirramento político lá. Ele falou assim, mas esse Fábio Ribeiro parece que jogou futebol, porque na linguagem do futebol disse que quando um time resiste à pressão do outro é que sabe sofrer. Você soube sofrer, né, Fábio, naquele momento? Não, por que eu soube sofrer? Porque eu rezei muito, né, e Deus me amparou, Nossa Senhora passou na frente. Eu tenho certeza disso, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé sempre. Por isso que eu não me nego, não me furto de agradecer a Deus e a Nossa Senhora todos os momentos, porque eles me ajudaram muito. Então teve um amparo. E minha família também. Né? Teve um amparo, então, sobrenatural aí. Lógico. Sim, momento. com o amparo de Deus, Jesus Cristo. E a minha família, né? Minha família, meus amigos. E hoje, né, a gente tem até o apoio da população que entendeu. População, não estou falando do mundo político, não, estou falando da população que entendeu tudo que foi feito, não é isso? É lógico que cada um tem a sua opinião, né? Mas a gente tem nas ruas sido parabenizado pela condução que a gente tem. Postura. Sem nenhum tipo de... nós tivemos momentos tensos, muito. Você via lá policiais, PM, guardas municipais. Muita gente armada. Nós tivemos... armada em todos os sentidos. Até nisso eu quero agradecer a Deus, porque foram momentos tensos, mas que nós não tivemos nenhum tipo de incidente. Não é? E se você me permite uma observação, eu acho que a opinião pública, ela, mesmo aprovando ou desaprovando aqueles embates, aquelas quedas de braço, mas teve uma questão que depois eu ouvi das pessoas, não houve um projeto sequer que deixou de ser aprovado por conta de briga política. Vide o projeto do governo de subsídio do óleo diesel e da bilhetagem eletrônica, um projeto urgente, urgentíssimo, para a questão do transporte que precisa ser resolvida. O prefeito Vladimir, depois que reorganizou as finanças, colocou os salários em dia, ele precisa agora, tem esse desafio pela frente. Ele já me disse isso numa entrevista, né? Mas olha... Eu queria só agradecer, você falou nisso, queria agradecer ao vereador Anderson de Matos, que solicitou audiência pública para tratar do transporte coletivo, principalmente a bilhetagem, depois o subsídio, e ao
presidente do IMTT, Nelson. Fazer justiça. Foi o vereador Anderson que solicitou, e audiências públicas foram muito produtivas. O Nelson Godard, presidente do IMTT, ele foi assim essencial, fundamental, a postura dele de ouvir, de negociar, não é, de saber, não é, falar com o prefeito, né, porque isso é muito importante, de passar para o chefe do executivo as necessidades, né, que estavam sendo debatidos pela Câmara, e nós fizemos isso, né? Nós debatemos com os permissionários, que são os proprietários das vans, com os empresários de ônibus e com os usuários. Então, foi um momento que teve bastante diálogo. Então, eu queria agradecer, né, ao Anderson de Matos e também ao Nelson Godard. Muito bem. E em relação a esse assunto, né, a gente sabe que não é chegar a construir, botar um monte de tenda, botar um banheirinho químico, deixar o pessoal no sol, como aconteceu no governo passado, porque aquilo foi uma vergonha realmente. O transporte tem que ser levado a sério da cidade. Pelo menos está vendo as discussões em torno desse assunto. E o vale alimentação do servidor e a suplementação. Eu vou a um minutinho, é rápido, intervalo comercial de 1 minuto apenas, e eu vou aproveitar aqui o presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, que vai nos falar em relação à negociação do vale alimentação. Como é que está isso? Parece que já houve avanço. Atenção, servidor da prefeitura que está acompanhando aí o Radar 24 horas. Mas eu também falar com o Fábio Ribeiro em relação a um assunto que pode voltar a gerar queda de braço lá na Câmara de Vereadores entre situação e oposição, que é a suplementação. A oposição diz que quer ter mais controle, quer fiscalizar. O governo acha que vai ser engessado, que a oposição quer engessar simplesmente por questão política. Vamos ouvir aqui a opinião do Fábio Ribeiro em relação a esses dois assuntos, vale alimentação e suplementação, em relação a outros assuntos. 1 minutinho só, a gente volta. Não importa onde esteja, temos sempre o canal pronto para atender você. Águas do Paraíba. Você pensa em montar o seu negócio no centro de Campos? Agora você vai conseguir. Salas e lojas com 2 meses de graça. No centro, num edifício completo, com segurança, estacionamento grátis. Eu estou falando do Centro Comercial Salete, onde você paga o aluguel só a partir do 3º mês. Centro Comercial Salete. Coagro, Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro. Instalada na cidade de Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, foi criada no ano de 2002, a partir da iniciativa de 57 produtores de cana-de-açúcar preocupados com o fechamento de várias usinas na região. Na geração de emprego, permite a criação de mais de 3.000 postos de trabalho diretos, o que contribui com a movimentação econômica da região. Muito bem, de volta com o Radar 24 horas aqui nas plataformas digitais do seu site Campos 24 horas. Eu tive hoje uma informação muito boa quando estive no Automóvel Clube Fluminense. Eu fui tomar a 4ª dose, a dose de reforço da Covid. Ontem o Dr. Charbel esteve aqui no programa. Uma atendente lá do Automóvel Clube, no centro de vacinação, me disse assim: Fabiano, depois que o Dr. Charbel deu aquela entrevista alertando para a baixa procura das doses de reforço e dizendo que os não vacinados são maioria entre os óbitos, houve um aumento da procura da vacina, principalmente pelas doses de reforço, aqui num dos principais pontos de vacinação que está ali no Automóvel Clube Fluminense. Que boa notícia que eu recebi de ter condição de contribuir para que esse sofrimento da Covid acabe, ou pelo menos as pessoas fiquem mais protegidas com a vacina, não é?
Fábio Ribeiro, presidente da Câmara, convidado de hoje do Radar, e as perspectivas para o segundo semestre da Câmara. Estão encerrando bem. Eu esperava, na verdade, que o clima só fosse melhorar na Câmara de Campos após as eleições. A gente sabe que a eleição mexe com todos os vereadores, com o mundo político de um modo geral. Mas o clima parece que já foi para o lugar. Críticas e aquele antagonismo todo lá, aquilo sempre é comum numa casa política. Mas eu quero saber do Fábio as perspectivas agora, porque tem suplementação. E por último, eu quero saber como é que está a negociação do Vale Alimentação. Parece que já tem novidades. Fábio, e aí essa suplementação que é a oposição em cima do orçamento para 2023? O governo fala que é engessar. A oposição diz que não, é controle. O que você espera disso? Eu espero bom senso. Né? A gente está falando aqui de entendimento, de diálogo. Espero bom senso. Bom senso é muito bom para tudo, principalmente para a população. O controle, a fiscalização, isso é função do vereador, mas também não se pode extrapolar. Né? O que acontece? Na LDO, o projeto da LDO, foram apresentadas emendas não só da questão do índice. A gente teve um índice, por exemplo, no atual exercício, de 30%, né, que o Poder Executivo pode suplementar sem autorização legislativa. No último ano do governo Rafael Diniz, se você lembrar, o G8, ele fez um movimento, né, de... O G8 é um grupo de vereadores na época para quem não se lembra, que se autodenominava independente. Independente, ele fez um movimento para colocar 5%, 5,8%. E o que aconteceu foi uma união dos vereadores de situação da oposição. O então presidente, meu colega Fred Machado, ele procurou o então deputado federal Vladimir, né, que era o líder da oposição, assim, né, líder político, e pediu, né, e foi feito um acordo em que chegou-se aos 20%. Mas eu não me preocupo só com o índice. O que, além do índice, né, que eles estão propondo, que é de 5%, né, de 30% que é desse ano, sair para 5%. E a oposição tem maioria para aprovar isso. 5%. Existe, não é, uma outra emenda que prevê que, se tiver a suplementação, mesmo dentro dos 5%, se essa suplementação for de programa de trabalho diferente, por exemplo, se você tirar da saúde para jogar na educação, mas lá na saúde é pessoal, e jogar, né, o programa de trabalho é para despesa de pessoal, e jogar na saúde, na educação, num programa de trabalho de apoio à administração, por exemplo, para comprar qualquer bem, certo? Mesmo que se tiver dentro dos 5%, tem que voltar para o legislativo. E isso aí realmente engessa. E não só que tem que... Estou fazendo justiça. Eles fizeram essa proposta só para o executivo. Para o legislativo, apesar do índice do legislativo assim, indicado por eles ser de 20%, bem maior do que os 5%, também tem essa pegada aí. E como é que vocês vão fazer? A oposição tem maioria? A gente está conversando, a gente tem bom senso, né? A gente vê a postura do vereador Fred, que foi o mediador naquele momento que eu falei. Então, ele tem sido mediador também agora, a gente tem que elogiar, quero parabenizar. No último ano do governo Rafael, quero Rafael parabenizar o Fred Machado, que tem feito essa mediação, e a gente tem que conversar, a gente tem que chegar a um bom termo, um meio termo. Nós temos que chegar ao meio termo. Até aqui a gente tem, não é? O governo pediu quanto? Você pode reparar que a gente tem chegado ao meio termo. As emendas acontecem e são aprovadas, todas por unanimidade. Por quê? Porque tem a convergência, né, da situação com a oposição. Então ou a oposição com a situação. Então a gente tem que ter o bom senso, conversar. Mas eu espero, né, porque a LDO, depois da análise da LDO, a gente entra em recesso. Então a gente está com bastante cuidado, não porque estão querendo negociar, né, nada disso não. A gente está querendo conversar
para que a gente possa chegar a um bom senso e a um consenso com isso. Então, realmente... Então, segundo semestre você tem suplementação? Não. A LDO ainda é nesse primeiro semestre. Antes do recesso? Antes do recesso, não é primeiro semestre, nós já estamos no mês 7, né? Segundo semestre. No segundo semestre, mas antes do recesso. Mas eu tenho certeza que nós vamos sentar, vamos conversar. Lembrando que a LDO não define, ela somente dá as diretrizes, né? Indica as diretrizes. Mas o que define realmente o índice é a lei orçamentária anual, que é analisada no final do ano. Então você tem eleição da Câmara. Então a gente tem esse espaço aqui que é lógico. A gente, como é diretriz, a gente pelo menos essa questão da troca da suplementação interna, da questão do programa de trabalho, a gente tem que chegar num consenso aí de não colocar isso, porque realmente engessa muito. Até mesmo a confecção da própria lei orçamentária anual. Então vai depender muito do resultado da eleição. A matemática, para que as pessoas entendam, é mais ou menos você está falando uma coisa, mas essa a gente tem que fazer antes. A gente tem que conversar isso. É política, sim. A gente entende. E depende muito do resultado da eleição também. A gente entende e concorda com a oposição a questão do controle e da fiscalização, mas também... Da autonomia, né? Da autonomia da Câmara, a gente não podemos, mas... Eles até falam, não podemos fazer da Câmara um puxadinho do SESEC, mas também não podemos fazer do SESEC um puxadinho da Câmara. Agora, Fábio, então isso aí, as pessoas que olha estão a frase, acompanhando entender, né? Olha a frase. O que depende da eleição? Depois que o Fábio falar, eu vou explicar. Olha a frase de efeito que eu falei aqui, você que é jornalista. Não podemos fazer da Câmara um puxadinho do SESEC. Ou seja, nós temos que ter autonomia do Poder Executivo, mas também não podemos fazer do SESEC um puxadinho da Câmara. O Executivo também, que foi eleito, a população escolheu o prefeito Vladimir Garotinho para governar. E não foi só o Vladimir, foi o plano de governo dele, foi as ações propostas para ele, cada candidato. Então ele tem o dever e tem o direito, né, de executar o plano de governo apresentado na época, em 2020, na época da campanha. Puxadinhos à parte, colocados aqui pelo Fábio Ribeiro, né? É quando o grau de influência que um poder tem do outro, e isso sempre aconteceu, né? Mas a eleição que se avizinha para deputado estadual, federal, governador, senador, o resultado dessa eleição ela vai ter uma influência direta, tem um reflexo direto na Câmara de Campos. A gente sabe que a oposição tem alguns candidatos a deputado, né? E que eleitos eles podem estar mais cacifados ou não. O governo vai conseguir eleger também os deputados para possíveis composições na Alerj. Então é toda uma matemática, toda uma engenharia política que a gente que acompanha sabe que uma coisa depende da outra nessa grande engrenagem que é a política. Fábio, e você você que administrou a Câmara no momento de crise, parecia um pós-graduado em crise política lá, conduzindo os trabalhos da Câmara. Hoje chega esse clima que você conseguiu chegar. Muita gente achava nós conseguimos, né? O entendimento de todos. A gente só foi... É que muita gente achava que isso ia acontecer após a eleição. E isso aconteceu antes. Eu acho que tem mérito seu sim, porque você é o presidente da casa, o homem que administra, que tem a gestão da Câmara de Vereadores. E agora vamos para o servidor Vale Alimentação. Vale para cá, vale para lá... É 400, é 200, como é que está isso? O que está valendo? O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai ser aprovado? Vamos falar, tudo que, como presidente da casa, tudo que a gente tem feito é representar a casa naquilo que foi deliberado. A gente, junto ao servidor, nós tivemos várias indicações legislativas. Né? A indicação legislativa para um deles foi a indicação legislativa do Vale Alimentação, que foi fixada a R$400, não é isso? Mas para todos, sem escalonamento. E veio a proposta do governo,
né? O governo encaminhou para casa. Eu conversei com o prefeito Vladimir Garotin, por isso que eu parabenizo muito, dou ênfase aí, porque ele é sensível, né? Porque existiu vamos dizer assim, uma sensibilidade, uma demanda. Primeiro projeto que não tinha alteração nenhuma de valor, só alterava o teto. Você atingiria mais pessoas, mas manteria os R$200. E a gente conseguiu, né, conversando com o Vladimir. Foi para quanto o teto? Foi para 4.600. Conversando, essa é a proposta, esse projeto é aceita pelo governo e também do governo. Conversando com o Vladimir, um trabalho também que eu queria dar um abraço e parabenizar muito o secretário de administração, o professor Wagner Teixeira, que é um homem que também é aberto a diálogo, a sugestões, e tem lá um grande mérito nesse processo de diálogo todo. Parabenizar os servidores mais uma vez, que se mobilizaram, fizeram greve. A greve sem desordem, não é? Ela é constitucional e é uma coisa que a gente tem que bater palmas, porque não existe vitória sem luta, já falei. Então, é um instrumento legítimo. Então se mobilizaram lá, apesar de não ter adesão, porque o momento também, não é, do servidor que está vindo lá de 2020, não é, que é um passado bem recente, sem pagamento. Traumático. Sem pagamento, bastante traumático. Sem pagamento de 2 folhas, sem pagamento de 13º. Então entende também que o governo Vladimir Garotinho, ele pôs a ordem na casa agora, e agora sim começa a trazer os benefícios. Você acha que a adesão não foi maior à greve? Porque o servidor mesmo, a massa, entendeu que o governo, na minha opinião, entendeu, né, que o governo vem fazendo esforço para beneficiar o servidor naquilo que é possível. Não é? No momento que precisava, lá atrás, em 2021, nós tivemos que tomar medidas drásticas com o servidor. Né? Nós tivemos, alguns direitos foram retirados, inclusive a alimentação, que desceu a quantidade. E isso possibilitou que o município fizesse um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado e pudesse pagar a folha com os royalties. Fábio, quer dizer o que isso? Quer dizer que 30% da folha de pagamento hoje, não é paga através dos royalties. E se não tivesse feito esse termo de ajustamento de gestão, os royalties não poderiam ser usados. Não poderiam ser usados. E o servidor ficaria sem pagamento. Agora, numa situação equalizada, não é, já com equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? É onde a prefeitura consegue, não é, pagar suas despesas com a arrecadação do mês. Não é isso? Então, dentro da arrecadação do mês. Então, isso possibilita, né, o prefeito não só, né, de atender as demandas, aquilo que é possível do servidor, como pagamentos de direito, que eu estou falando aqui, está sendo pago coisa lá de trás, né? Férias de aposentados, rescisão de aposentados. Que não foram pagas no governo férias passado. Atrasadas que não foram pagas no governo passado, vão ser pagas até agosto. São 30 milhões. 30 milhões pagos até agosto. Então, e o que isso interfere? Interfere no cálculo do índice de responsabilidade fiscal, do gasto de pessoal, né? Da LRF. Por isso que a gente fala aqui começar a negociar o reajuste a partir de setembro. Conversar. Não estou aqui prometendo nada. Conversar, escutar as pessoas. E esse reajuste seria para 2023. Então, a expectativa. É isso? É isso. Então, a oposição fez uma indicação legislativa de R$400. Quando o projeto veio do prefeito, eles fizeram uma emenda de R$400, mas para todos os servidores. Como eu fui secretário de administração e eu posso falar com você que Bem, agora você falou. Atenção, que agora o Fábio está falando dos valores que possivelmente vão ser pagos e vale alimentação. Nunca teve na história de Campos, um vale alimentação sem teto para todos. Porque a gente entende, não é,
e é fácil de entender. O reajuste ele é linear, ou seja, quando ele vem o reajuste, a recomposição salarial, ela vem, o aumento, ela vem de forma linear. De percentual. É de percentual, em cima do percentual. Você que ganha 10 mil, você vai receber 10%. Você que ganha 1.000 vai receber 10%. Agora, quando tem um benefício, é justo, pergunta a você, é justo você dar um benefício igual quem ganha 1.000 e quem ganha 10 mil? Não é justo. Então, quer dizer, a Constituição mesmo fala, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A Constituição fala, precisa de isonomia, tem igualdade igual. Não, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Vamos dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Então, Fábio, a proposta atual é de R$400, proposta do governo. A proposta para quem ganha, aumentou o teto. Até R$4.600. R$400. Aí tem, do governo tem. Começa, é bruto esse 4.600 é bruto. Começa a do governo começa em R$250, para quem, aí eu não vou saber, aí tem uma faixa que eu acho que é até 1.800 alguma coisa. Não, quase R$100 até 1.800 alguma coisa. R$300 eu acho que até R$3.200, de R$300. E acima disso, os valores aí eu posso, essa faixa aí que e acima disso, né, para quem ganha menos, né, R$400, que é a proposta da indicação legislativa. Tá de acordo com aquilo que foi tirado pela Câmara. Aí eu conversei. Quem ganha menos ganha mais de vale alimentação. Quem ganha menos ganha mais de vale alimentação. E quem ganha mais ganha menos. Ou tem gente que ganha mais do teto, mais de 4.600, não ganha nada. Que é justo. Quem está acima de 4.600 bruto, rendimento bruto, não ganha nada. Acima não ganha. Essa é a proposta do governo. Do governo já acordado com o Ciprozep. O Ciprozep, ela fez, né, o Ciprozep, a presidente Elaine, até com a gente conversando, ela fez só um detalhe antes de você falar eu só isso pedi aí. ela, São quantos servidores que ganham até 4.600? Hoje, a gente, com esse teto, a gente vai atender a cerca de 11 mil servidores. Então é um número. Hoje, nós estamos atendendo a 6 mil, vamos botar 7 mil. Então, nós estamos alcançando a mais 4 mil servidores. Então, aliás, quando a gente fala 4 mil servidores, a gente fala em 4 mil famílias. Então, realmente, é um benefício. Que o total é de 17? De servidor, aí só ativo. Não, hoje nós temos no quadro aí 14 mil. 14 mil. 14 mil. Quase a totalidade. Então quer dizer, que vai ser contemplado. E aí eu conversando com a Elaine, quero aqui também parabenizar a sensibilidade da Elaine. E aí ela entendeu, né, a gente conversando, ela entendeu. Eu falei assim, Elaine, faz uma assembleia. Então ela fez uma assembleia na última sexta-feira e fez uma proposta concreta, né, do Ciprozep, que é o teto de 4.600, mas somente 2 faixas. Quem já ganha R$200, quem ganha, né, esses 6 mil que ganham R$200, subiria para R$400. E esses 4 mil que não ganham nada, entrariam ganhando R$200. Entendi. Então, 6 mil servidores com R$400, que eles ganham até 4.600. Isso. Bruto. Isso. E agora, como aumentou o teto, esse restante aí levaria R$200, que não ganha nada. Então, isso foi aprovado pelo Ciprozep. Por Ciprozep, ou seja... Já foi aprovado pelo governo também? Ou seja, hein? Já foi aprovado pelo governo? Aí nós estamos aí em fase de terminando as discussões, porque tem uma questão técnica. Eu vou estar procurando ou hoje ainda ou amanhã o professor Vaine, para que a gente possa estar ouvindo a razão, porque é uma razão técnica da Secretaria de Administração, para que a gente possa estar mediando. Vou procurar o prefeito, né, para que a gente possa estar também, antes da LDO, está também aprovando, né, esse auxílio alimentação, que é muito importante. Vou falar isso como homem de comunicação. Que bom a gente ver a Câmara mediando essas questões. Que bom a gente ver os vereadores produzindo para o servidor público. Aí são mais de 10, são 14 mil servidores. A gente vê com bons olhos essa participação. Não, mas eu também vejo e quero parabenizar todos eles. Eu estou vendo aqui, estou lembrando aqui, Juninho Virgílio também tem uma participação muito, muito importante nessa mediação com o servidor, junto com, né, ele foi secretário de governo desse governo Vladimir, então ele tem
uma posição muito, muito importante, não é isso? O próprio Anderson de Matos, né? O Dr. Abdo Neme, que é servidor do município também. Então, Abdo Neme, por exemplo, ele hoje também, eu queria falar isso, porque foi realizado hoje, de forma inédita, a Câmara fez uma audiência pública para tratar dos direitos dos aposentados e pensionistas. Isso nunca foi feito antes. Então, isso foi bastante ressaltado na audiência pública pela presidente Elaine Leão. Então, foi solicitado pelo Ciprozep, nós aprovamos isso em plenário, todos os 25 vereadores aprovaram a realização dessa audiência, e foi muito produtivo, porque nós discutimos, e, por exemplo, hoje a gente vai somar, não é, ao aposentado e pensionista, para que possamos estar trazendo de volta a complementação previdenciada, tirada pelo governo Rafael Diniz, não é? Certo, teve uma recomendação do Tribunal de Contas, mas nós analisamos a decisão do Tribunal de Contas e tem uma brecha legal que a gente vai estar encaminhando para a Prefeitura. Nós vamos fazer uma indicação legislativa, olha só que legal, foi tirado na audiência pública uma indicação legislativa dos 25 vereadores, vamos fazer uma indicação legislativa para que seja alterada a lei, né, 8.650 de 2015, que estabelece a complementação previdenciária lá atrás, 2015, no governo Rosinha Garotinho. Então, quer dizer, o entendimento está havendo. Então, eu queria agradecer, né, muito, né, aos 24 vereadores, aos outros 24 vereadores que tenham essa compreensão de que, independente das nossas brigas, né, uns falam né, de posições políticas, da questão da defesa da democracia, defesa dos direitos, né, outros entendem outras coisas, mas a gente tem que agradecer que a produção, o diálogo está sendo realizado. Tá bom. Eu estou aqui com algumas indagações para o Fábio Ribeiro, mas a maioria delas ele já respondeu, a grande, mais de 90% aqui. As outras são questões políticas. A última pergunta é até interessante. É no campo político. Vamos embora? A pessoa pergunta se você continua candidato. Se vai ser candidato a deputado? Não, a reeleição. A reeleição, eu vou pensar com o meu grupo político. Né, eu sou um homem de grupo, né, eu tenho a minha questão pessoal, né, eu acho que pessoalmente eu hoje não seria candidato à reeleição, eu não seria, mas eu sou homem de grupo, eu tenho que ver com o meu grupo político, né, essa questão. Não é porque eu acho que a gente já deu a contribuição, né, muito desgastante fisicamente, né? Eu agora até engordei um pouquinho, mas eu emagreci, porque a gente perde sono, né? A gente perde momento de lazer com a família, né? A gente perde momento de lazer com os amigos, a gente perde até por uma questão, porque é muito administrativa, muita questão executiva na presidência disso tudo, a gente perde até a função política de estar junto com a comunidade. Então, eu estou pensando muito, mas vou conversar com o meu grupo político, vai ter novas eleições, isso eu tenho certeza, e vamos conversar que for com os vereadores da base, vamos conversar com o grupo político nosso, né, com o prefeito Vladimir Garotinho, com o nosso líder político Garotinho, com a prefeita Rosinha, nós vamos conversar. Como é que está vendo aí essa pré-campanha para deputado estadual, federal? Eu estou achando que o clima vai esquentar daqui a pouco, ainda está meio frio, né? Eu acho que está muito na articulação. Agora, vejo aí alguns... O presidente da Câmara sempre foi um grande cabo eleitoral, né? Veja aí, por exemplo, nós temos 3 vereadores candidatos a deputado estadual. Bruno Viana, Tiago Rangel, Pastor Marcos Elias e Juninho Virgílio. Nós temos 4 pré-candidatos a estadual. Nós temos hoje 2 pré-candidatos a deputado federal, né, o cabo Alonsimar e o vereador Leão Gomes. Então, nós temos que conversar, eu acho que... São 5, então, pré-candidatos lá. São 6. 6, isso mesmo. São 6. Marcos Elias, Juninho Virgílio, Bruno, Alonsimar
e Leon Gomes. Leon Gomes. Então, nós temos... E o Thiago Rangel. Não, e o Thiago Rangel que eu falei. O Thiago Rangel. Essa então, nova geração da política de campo, o Thiago Rangel, pré-candidato a deputado estadual. Com certeza. E num partido, numa nominata Vai estar segunda-feira aqui. Muito favorável. Thiago Rangel é um grande parceiro. Ele tem realizado grandes obras aqui no nosso município. Está muito bem articulado fora do município. Então, eu acho muito provável a eleição do Thiago. Vou tentar fazer uma charge aqui do presidente da Câmara, no meio de tantos aliados e amigos pré-candidatos. Vou tentar fazer uma charge aqui. É um segurando pela camisa, o outro segurando pelo cabelo. Como eu vejo também... Você vai para onde? Como eu vejo também, tipo assim, o Bruno Viana, por exemplo, ele tem hoje um público de eleitores, acho que só dele, que é a questão da juventude. Nós temos o pastor Marcos Elias, que é a questão da igreja, e ele é um homem, um homem de bem, de Deus, que também traz um grupo. O Juninho Virgílio, né, que vem da família Virgílio, foi secretário de governo, tem um apoio, né, vai ter o apoio aí da Rosinha, do Garotinho. Então, nós temos possibilidades aí de termos vereadores, né, o pastor ali, deixa eu falar, do Leon Gomes e Cabalon-Cimar Federal, né, o Leon começando agora a candidatura pelo PDT, né, já que o Caio Viana foi para o PSD, o Leon Gomes vem pelo PDT, e o Cabalon-Cimar pelo Podemos, mesmo partido do Thiago Rangel, o Cabalon-Cimar, que representa uma categoria importante. Uma pergunta aqui que é a categoria dos militares. Ia ser covardia de fazer essa pergunta. Faz. Vamos embora. Meu amigo leitor, João Carlos, querendo saber quem tem mais chance no seu grupo de se eleger deputado. Depois da entrada do Juninho Virgílio, pré-candidato a deputado. Aí te dá uma saia justa aí. Não, posso falar. Eu acho, por exemplo, acho que a reeleição do deputado Bruno Dauari é uma reeleição que eu acho que está caminhando para a reeleição do Bruno Dauari, está com um trabalho muito bom também aqui no município. O Juninho Virgílio divide a base do município, mas o Bruno também tem um trabalho fora, né? A gente tem todos os candidatos a deputado não pode ficar só do município. Claro. Ele representa o município, mas tem que estar pingando em todos os municípios. Todos os outros 98 municípios. A pergunta é quem tem mais chance. O Juninho Virgílio, aquilo que eu falei, é uma candidatura que mexe um pouco, que divide a base do governo, né? Tô falando já é governo mesmo, não só dentro da Câmara. Mas é provável, né? Se a gente tiver sabedoria, dá para eleger os dois. Hoje, inclusive, tem uma fonte que me passou aqui, me passa agora a informação. Fabiano, você falou no... Como o Thiago Rangel também, grande possibilidade de eleição. Então nós temos, estou falando já de dois. O Thiago Rangel, isso informação extraoficial, né? É um dos mais cotados do partido dele, estaria liderando a lista lá. Mas ele é pré-candidato ainda, né? Daqui a pouco vai se tornar oficialmente o Thiago Rangel candidato, mas está cotadíssimo no partido dele. Há uma expectativa do grupo político dele de que as chances dele são enormes, pelo menos a informação. Você falou do Juninho Virgílio, aí tem uma fonte minha que me passou aqui rapidamente. Fabiano, inclusive hoje tem reunião na casa do Juninho Virgílio com a deputada Clarissa Garotinho, e com a presença do ex-governador Garotinho e da ex-governadora Rosinha Garotinho. A reunião acontece hoje, Fabiano. Primeira mão para você. Fábio Ribeiro vai estar lá? Vai estar lá. Na verdade, essa reunião não é do Juninho, essa reunião é do Garotinho e da Clarissa. A Rosinha, ela está pedindo a cada vereador, a cada apoiador do grupo que faça uma reunião para o Garotinho e para a Clarissa Garotinho. Nós vamos estar lá sim. Então a reunião não é do pré-candidato Juninho Virgílio? Não. A gente está fazendo. O Juninho está fazendo uma reunião na casa dele, como o Fábio Ribeiro vai fazer também. Tá, e o Fábio Ribeiro vai convidar, como eu sou do grupo, eu vou convidar o Juninho Virgílio, o Thiago Rangel, o pastor Marcos Elias, todos vão estar lá, se Deus quiser, quando eu for fazer essa minha reunião. Nós estamos fazendo essa reunião, na verdade, para pré-candidata, prestação de conta da deputada federal Clarissa Garotinho, com a presença do nosso líder Antônio Garotinho. Então, Garotinho e Rosinha já declararam em quem
votam para estadual? Não, isso estão conversando ainda. Nós temos aquilo que eu falei, nosso grupo está sedimentado, grande parte do nosso grupo, né, apoiando o deputado Bruno Dauari com toda a justiça, porque ele foi importantíssimo para o nosso grupo, no momento em que, lá em 2018, nós começamos a arrancada para eleger o nosso então deputado federal, né? Em 2018 não, então candidato a deputado federal, Vladimir Garotinho, que foi eleito deputado federal e depois eleito a prefeito de Campos. Então, quer dizer, o Bruno Dauari foi importantíssimo nisso. Nós temos aí o Juninho Virgílio, e é importante a gente ressaltar, representando através do seu primo Tiago, um grande companheiro, representando aí todos aqueles injustiçados pela Operação Check-in, que hoje, né, que está chegando aí, vamos dizer assim, que está sendo anulada para que se recomece, né, a questão das provas. Mas como é que vai fazer prova se os computadores sumiram? Difícil. No momento lá da apreensão. Explicar para quem faz cobertura. Da apreensão. Então, quer dizer... explicar tudo isso, toda essa dinâmica aí de decisões, eu não me atrevo nem a explicar. Nós temos, né, essa candidatura do Juninho Virgílio, que eu acho muito viável, e com o apoio do Garotinho também fora do município. Isso é importante. É importante trazer voto fora do município. Nós temos Você é um homem experiente. Nós temos o Thiago Rangel andando quantos? pra caramba, e nós temos Marcos Eli andando. Olha, o Thiago gostaria... Rangel e o Frederico Barbosa Lemos, eu vejo as duas candidaturas da nova geração. Estou botando uma outra vertente em cima aqui do que o Fábio está falando, que ele está falando em relação a pré-candidaturas a deputado estadual, certo, fazendo as análises dele. O Fábio é um homem experiente, vai dizer daqui a pouco quantos estaduais possivelmente Campos pode ter, porque nós tivemos 2 baixas, que isso pesou para o município, para as pessoas podem até nem perceber, mas um deputado estadual é uma voz importantíssima para um município como Campos, e nós perdemos Gil Viana e João Peixoto, né? Quer saber do Fábio quantos ele projeta que tem condição de chegar lá. Antes, porém, frisar o que eu ia falando. Frederico Barbosa Lemos e Thiago Rangel. Guardem esses 2 nomes, estou falando guardem, vou explicar. É que são políticos da nova geração e que têm feito uma pré-campanha intensa. E o Thiago Rangel, inclusive, nós já fizemos aqui, foi um vereador que apresentou projetos muito interessantes na Câmara de Vereadores. Eu vou questioná-lo aqui na próxima segunda-feira. Ele é o convidado aqui do Radar 24 Horas, na próxima segunda-feira. E o Frederico Barbosa Lemos, filho do meu amigo Barbosa, marido da Francimara de São Francisco, que é outro da nova geração, tem feito uma pré-campanha forte, com uma mensagem muito interessante. Mas, Fábio, aí? Olha, eu espero que nós... Possivelmente. Nós temos que repetir. Eu acho que... aí eu faço um apelo a toda a classe política, a gente pensa que a gente tem que repetir pelo menos o resultado de 2018. Que nós fizemos 4 estaduais, não é isso? E 2 federais. Nós fizemos aqui uma boa representação. A deputada Clarice Garotinho, né, que tem raízes em Campos, o deputado Felício Laterça. Nós podemos até citar aqui da região, né, que também foi e Mauro Silva, gente. Foi publicitário, ex-secretário de comunicação. Foi aqui da região, que foi até mesmo, trabalhou aqui em Campos, o Cristino Auro, né, o deputado Cristino Auro. Então nós temos um resultado muito expressivo em 2018. Você esqueceu do Mauro Silva, não? Nós fizemos, não esqueci não, porque eu vou entrar agora para deputado estadual. Base, é do governo, é do grupo político de vocês. Deputado estadual, nós fizemos o João Peixoto, o Gil Viana, né, saudosos, né, grandes parceiros, o Rodrigo Bacelar e o Bruno Dauari. Então nós tivemos 4 estaduais. Né, da região nós tivemos Chico Machado e o Jair Bittencourt também eleitos, e também o atual prefeito de Macaé, né, o Helder, que também foi eleito deputado estadual. Então nós tivemos uma representatividade no município e nas nossas regiões, né, nas 2 regiões norte e noroeste, muito forte. Então eu espero
né? E você barrista, sim. Eu acho que o eleitor de Campos tem que votar em candidato de Campos. Eu também porque acho. isso é uma representação. Nós temos aqui, você falou de Mauro Silva, eu acho que é um homem experiente, foi candidato a vice-prefeito, vereador, secretário de comunicação do Estado, é um grande parceiro. Tem uma entrada muito grande em todos os setores, né? Setores da economia, tanto setores do público. Ele tem uma participação muito grande. Eu posso citar aqui também, você citou, mas eu acho que vem uma candidatura muito forte. O Mauro Silva passa a ser uma alternativa dentro do grupo do governo, mas o Mauro é um cara que tem trânsito, como o Fábio disse, não só na questão empresarial, questão do setor produtivo, não, na área política mesmo, pelo jeito conciliador, pelo jeito sempre que sabe encaminhar os assuntos. Ele também tem um trânsito forte na área política. E uma outra candidatura forte. Tá aí. E outra candidatura forte que nós não podemos esquecer, porque é forte, eu acho que também tem chance de eleição, é da ex-prefeita Carla Machado. Carla Machado vem forte em São João da Barra, vem forte na região, mas em Campos ela está crescendo muito, então eu vejo uma candidatura muito forte. A nominata do PT não é uma nominata fácil, não é uma nominata puxada. Carla, apesar de estar aqui em São João da Barra, a ligação dela com o Campos, a gente... Não, mas ela tem, se você perceber, se você for... No discurso dela, você está Campos. Tem algumas pesquisas que ela está na frente, tá? Não, tudo bem, é preciso, assim... Estou falando com você, então, então a gente não pode esquecer dela. E ela tem aqui um irmão, que é vereador, né, o Fred Machado, e ela tem grandes possibilidades também. Então a gente tem, na verdade, eu espero que a gente saia daqui com pelo menos 4 deputados estaduais, quem sabe 5, para que a gente possa ter essa representatividade dentro dentro da LERJ, que é também dentro do governo do Estado. Então eu acredito muito. E federal também, eu acho que a gente tem que repetir aí, pelo menos nós temos a reeleição da Clarice Garotinha, a reeleição do Felício da Terça, nós temos o Caio Viana como candidato, temos o Cabo Alon Simar, o Marcão Gomes, temos o Leão Gomes. Então, nós temos que ter, na verdade, sabedoria, para que a gente não possa estar dividindo muito o bolo. Eu acho que tem que ter conversa entre os líderes políticos de Campos. Eu acho que o momento não é um momento... tem a questão de divisão política, a briga que está aí, Garotinho versus Bacelar, mas a gente tem que parar com isso. Tem que pensar na nossa cidade. Eu sempre falo, acima de Garotinho, acima de Bacelar, acima de Arnaldo Viana, acima... do pessoal Rafael Diniz, José Barbosa, está Campos dos Goitacazes. Então nós temos que pensar, Campos é bem maior do que isso. Então de que briga política. Campos é uma cidade que tem grandes potenciais, uma cidade histórica na política. Nós temos Nilo Peçanha, nós temos vários nomes de destaque na política, do nosso próprio Garotinho, que de Campos foi governador do estado, foi o candidato a presidente da República com mais de 15 milhões, com mais de 16 milhões de votos, fez a sucessora Rosinha Garotinho, fato inédito no estado do Rio de Janeiro, que até antes do Garotinho, nenhum governador tinha feito sucessor. O Garotinho foi o primeiro a fazer. Então, quer dizer, nós temos que pensar em Campos, parar para pensar e pelo menos, Fabiano, repetir a representatividade das urnas de 2018. É o que eu penso. É o que eu penso. Mas, Fábio, isso é utopia, fazer uma curva na questão da eleição. Não. Você tem que sentar, ver, às vezes tem que diminuir o número de candidatos. Acho que o sonho... Eu gostaria de ser candidato nessa eleição, mas foi possível. E eu não quis. Vou ficar... Não. É o meu sonho. Eu tenho vontade, a minha inspiração, a minha vocação, a minha meta, é ser deputado federal, porque eu quero lutar pela educação. Na minha concepção, a Constituição de 88 errou ao colocar a competência do ensino básico por município. Errou. Educação é soberania nacional. A educação básica, a educação fundamental, a alfabetização e a educação básica tem que ser da União.
que é o ente federativo com maior recurso. Foi assim que os tigres asiáticos conseguiram dar um pulo. Só depois que, olha, não, é a União que investe. Eles fizeram isso lá. E aí a gente sabe, não é, como é que estão a Coreia do Sul, Coreia do Norte, China. Verdade. Então, quer dizer, eu tenho essa pretensão, não pude agora, Mas tem, certo? tem Mas tem e aspirações. faço esse apelo aí aos candidatos. Chegar a Brasília. Vamos pensar em Campos, Verdade. dos Goitacazes. Minha gente, muito obrigado. Radar 24 horas. Nós recebemos hoje Fábio Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores, hoje conosco tratando de notícias interessantes sobre o mundo político e os servidores públicos municipais. Amanhã, sexta-feira, nós vamos voltar com mais um Radar 24 horas aqui nas plataformas digitais do site Campos 24 Horas.